Então, pessoal, aqui no Google, você pode ir lá em FET Simulações e colocar vetores, FET Simulações Vetores, para você exercitar. Então, vou clicar aqui. Então, vamos lá. Então, vamos entender o conceito de vetores. Observe aqui na simulação. Você pega aqui um vetor A. Pega aqui o vetor A e colocar aqui. Aqui ele coloca uma escala. O zero começa aqui, mas você pode botar em qualquer lugar. E aí o que acontece aqui, ó? Eu vou aumentar esse vetor. Então esse vetor A, aqui A, o vetor A, aqui em cima ele está te dando a intensidade do vetor. O vetor A, ele tem intensidade de 10. Cada quadradinho desse corresponde a 5 unidades. Qualquer tipo de unidade ele está colocando aqui. E aqui eu vou colocar o vetor B, olha só. Vou colocar o vetor B aqui, ó. O vetor B, pessoal, ele só vale 5 unidades. Então, como é que eu faço a soma vetorial? A soma vetorial desses dois vetores. Observe que ele tem módulos diferentes, ou seja, o vetor B é a metade do vetor A. Ele tem a mesma direção, as mesmas direções, por quê? Porque estão ambos na horizontal e eles também têm o mesmo sentido, que é da esquerda para a direita. Tanto o vetor A quanto o vetor B tem isso aí. Então, como é que a gente vai fazer a soma vetorial? Como é que você vai fazer A mais B? Vou colocar aqui para a gente ver. Ó. Ele colocou aqui o módulo, para a gente ver melhor. Como é que é a soma? A soma vai aparecer um outro vetor. Ele diz que a soma vetorial é 15. Por quê? Então vamos pegar aqui, eu quero A mais B. Então vamos pegar o vetor A. E aí nós vamos colocar no final do A, vamos colocar o vetor B. E o que seria essa soma vetorial? Eu posso mexer vetores, viu pessoal? Não tem problema nenhum você tirar o vetor do lugar. Ele tem que permanecer no mesmo modo, mesma direção e mesmo sentido. Então observe aqui, ó. 10, 5, 15. Fácil, não é não? Se esse vetor for 10, então nós temos o vetor 10 mais 10. Se esse vetor for uma unidade, 10 mais 1, 5. Isso você só pode fazer se os vetores tiverem mesma direção e mesmo sentido. Vamos supor agora, eu vou apagar tudo aqui, que o vetor A esteja aqui valendo 10. Eu vou tirar a soma por enquanto. E o vetor B, pessoal, o vetor B, ele é para o outro lado. Vamos colocar o outro lado aqui, ó. Olha só, vamos colocar 15. Olha só o que aconteceu. Nós temos aqui o vetor B com intensidade de 15, só que para a esquerda. Eu sei por que você não colocou negativo. Aqui é módulo, ó. Não interessa o sinal aqui pra gente. E aqui é o vetor 10. Como é que eu faço a soma vetorial? Somar A com B. Vou colocar aqui o vetor soma. Olha só o que aconteceu. O vetor soma é 5. Por que que o vetor soma é 5? Pessoal, ó. Eu vou pegar A mais B. Então eu pego o A. Vou pegar o A. Deixa eu aqui organizar. No final do A eu coloco o B. Vou colocar aqui, ó. Para te visualizar melhor, eu vou colocar aqui embaixo. No final do A eu coloquei o B. Então daqui para cá quanto é? 5. Só que para onde? Para a esquerda. Ó. Olha o vetor soma aqui, ó. Então se você somar o A com B, vetorialmente, na álgebra ele vai ser uma negação, vai ser uma negativa, né? Você pegar o 10 menos o 15. E o módulo dele vai dar 5 para a esquerda. Eu também posso trabalhar do mesmo jeito aqui na vertical, pessoal. Ó. Eu pego aqui um vetor que vale 5. E um vetor que vale também 5. Quando é que dá a soma dele? A soma dele vai dar 10. Por que 10? Vamos pegar aqui. O D mais E. O vetor soma 10. Se eu aumentar aqui, ele vai diminuir. Agora, se eu for para o outro lado, ó.
A soma vai ser esse aqui. Ok? Então, pessoal, nós vimos como a gente pode somar vetores que têm a mesma direção, que aí pode ter sentidos diferentes ou não, ou iguais, né? Agora, se tiver vetores inclinados, vamos colocar aqui o vetor A. E eu quero pegar aqui um outro vetor B. E esse outro vetor, eu quero tirar as componentes. E esse outro vetor for assim, ó. Como é que eu faço a soma vetorial de A mais B? Pessoal, ó, se eu quiser A mais B, onde eu boto primeiro o vetor A, depois o vetor B. Se eu quiser a soma de A mais B, basta fazer isso. Então o vetor soma vai ser do começo de A até o final de B. Começa no começo e termina no fim. A mais B. Então a soma, vou botar aqui a soma, ó. Vou botar valores aqui também. A soma vai ser isso aqui, ó. Vou fazer com outro aqui pra gente ver. Então vamos pegar aqui e vamos fazer isso aqui. Melhor, vamos colocar assim. Pra cima, pra vocês verem. Então, ó. A mais B. Eu pego A mais B. E aí a soma. Isso aqui. Começa no A e termina aqui no final aqui, ó. Certo? Então vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Apagar tudo aqui. Eu vou pegar aqui o vetor A. Eu vou pegar aqui o vetor B. E vou pegar aqui o vetor C. Quanto é que vai dar a soma disso aqui? Eu quero somar A com B com C. Como é que eu faço a soma disso aqui? Pessoal, muito simples. Eu pego o vetor A mais o vetor B e depois o vetor C. Ah, pessoal, mas o vetor estava aqui antes. Não. O vetor eu posso mover. E a ideia de soma é quando termina um, começa o outro. Então, se eu pegar A com B com C, eu tenho que depois do fim do B, eu tenho que desenhar um vetor aqui, ó. As mesmas características do C. Então vai ser aqui no começo do A, termina aqui no C. Então vai dar esse vetor bem aqui, ó. Se você pegar esse vetor e levar para cá, vai dar exatamente aí a soma vetorial. Então vamos ver outra situação aqui. Se você pegar aqui o A, tirar a soma, né? Eu vou pegar aqui o B, vou botar o A assim para baixo. O B, e depois eu vou pegar aqui o C. C eu vou fazer isso aqui, ó. Quanto é que vai dar a soma vetorial? Vamos ver aqui a soma. Não apareceu a soma. O que será que houve? Olha, pessoal. O A, o B e o C. O sentido dos vetores está correto aqui, ó. Onde terminou o A, começou o B, onde começou o B, começou o C. Observe que o começo é idêntico ao final. Então, nesse caso, a soma é zero. Porque ela terminou onde começou. Então, aqui não tem soma vetorial. Ok? Então, vamos... Ah, pessoal, outra característica do vetor é... Se você aumentar aqui o número do vetor, ele vai corresponder ao tamanho do vetor. Então, observe aqui o A. Se eu aumentar aqui o A, eu vou tirar essa soma aqui. Eu tenho um vetor aqui que corresponde a 1A. Se eu botar 2A, eu estou dobrando o valor do vetor. Se eu botar 3A, 3 vezes o tamanho inicial. Se eu botar 0A, ele não vai ter nenhum vetor. Se eu botar negativo, significa simplesmente mudar o sentido do vetor. Do mesmo jeito é o B, ó. Vou dobrar, ó. Triplicar. E aqui também. Mesma coisa se eu estiver dividindo. Ele não coloca aqui valores dividindo, mas é bem interessante. Basta colocar meio vetor, significa metade do vetor. Certo?
E aí lembrando que alguns vetores é necessário você colocar o ângulo de amplitude dela, para que você possa fazer a sua somatória. Então às vezes você precisa colocar o ângulo aqui do vetor, para você identificar bem o vetor. Então, por exemplo, pessoal, vamos falar sobre a decomposição de vetores agora. Outra coisa importante que você precisa entender é que eu posso trabalhar com decomposição de vetores. Vou colocar aqui um vetor aqui qualquer. Então vamos para o slide. Considere os vetores A, B, C e D na figura abaixo e determine graficamente seu vetor soma A mais B mais C mais D e calcule seu módulo, sabendo que o lado de cada quadradinho mede uma unidade. Então ele está dando a unidade de cada quadradinho. Então o nosso módulo do vetor A corresponde a 3 unidades. O módulo do vetor B corresponde a 2 unidades. E o módulo do vetor C, 2 unidades. Lembrando que não pode ser menos 2 unidades, porque você está trabalhando em módulo. E o módulo do vetor D é de 1 unidade. Como ele quer saber a soma vetorial de A mais B mais C mais D, primeiro nós temos que ver que aqui o B com C tem sentidos diferentes, mesma direção e sentidos diferentes. E o C com A também tem mesma direção, só que os sentidos são opostos. Então, quando é nessa situação, você subtrai. Então, nós temos 2 quadradinhos para cima e um quadradinho para baixo. Então, os vetores B com D, vou até colocar aqui, ó, B mais D, ele vai ter uma unidade para cima. E os vetores C com A, nós temos 3 para a direita e 2 para a esquerda. Então, subtraindo, que estão em sentidos opostos, mesma direção em sentidos opostos, só sobra 1. E 1 para a esquerda, que é a soma vetorial de A com C. De A com C. Então, sobrou um quadradinho para cima e um quadradinho para a direita. Como eles são perpendiculares, você vai ter que usar o teorema de Pitágoras. Teorema de Pitágoras aqui para determinar o vetor soma. Então, nós temos que a soma ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é 1, 1 ao quadrado é 1. Então, o ao quadrado passa a raiz, então a soma vetorial vai ser raiz de 2 unidades. Vai ser nosso vetor soma. E geometricamente, ele vai estar desse jeito aqui. Vou colocar outra cor. Ele vai estar desse jeitinho aqui. Nosso vetor soma. Somando todos esses vetores. Pessoal, também vamos ter que usar bastante a decomposição de vetores. O que seria essa decomposição de vetor? É quando você pega um vetor que ele está inclinado, um vetor inclinado qualquer, vamos chamar de vetor A, só que você não precisa trabalhar com todos os sentidos dele, você só precisa trabalhar ele na componente horizontal ou na vertical. Então, às vezes, você só precisa fazer uma análise, uma projeção de quanto ele está indo para frente. Ou então, você precisa fazer uma projeção de quanto ele está indo para cima. Então, nesse tipo de situação, você vai ter que decompor o vetor. Então, observe aqui o vetor V. O vetor V, ele tem um certo ângulozinho aqui. E aí você só quer ver o quanto que ele está indo para a direita. Então nós vamos chamar esse de vetor X. Então a gente tem que saber como vai fazer essa decomposição do vetor. Saindo aqui, indo para o componente X. Do mesmo jeito aqui para esse outro aqui, que é para a esquerda aqui, ó. Então nesse tipo de situação, a gente tem que trabalhar com decomposição de vetores. E como é que a gente faz a decomposição de vetores? A gente vai ter que usar o seno ou o cosseno.
Vai depender do tipo de decomposição. Vamos entender quando a gente utiliza seno e quando é que a gente utiliza o cosseno. Então, pessoal, aqui ó, no vetor V, vamos voltar ali para o FET simulações. Vou colocar aqui um vetor qualquer inclinado e vou colocar aqui 35 graus aqui, né? Vamos colocar aqui 45 graus. Observe aqui, pessoal, o que está acontecendo. Se eu quiser saber quanto ele tem para a direita, eu fazendo a projeção aqui, ó, ele terminou aqui no 20, só que ele começou aqui no 5. Vou colocar aqui no eixo para ficar melhor a gente identificar. Ele vai começar no 0 e fica melhor. Então aqui a decomposição dele aqui é 15 e aqui a decomposição na vertical também é 15. Vamos colocar aqui mais inclinado para a gente entender a diferença. Vou colocar aqui, ó. Eu quero colocar aqui bem no cantinho, mas não estou conseguindo. Então aqui está quase 20, né? Eu não consegui chegar no 20, está quase 20. Então aqui a decomposição dele, ó, 19,8. E aqui também, 45 graus. Se eu colocar aqui, ó, a decomposição dele aqui vai dar 11,5. Ele está dando informação aqui, a decomposição aqui, 11,5. E aqui vai estar dando 19,9. Que é exatamente isso aqui, pessoal, ó. Vou pegar esse vetor, vou botar aqui para a gente ver, ó. Que é a nossa decomposição. Você pode fazer a decomposição no eixo X e no eixo Y. Vamos voltar para o slide para a gente aprender a ver isso aí. Então a gente viu o seguinte, ó. Você tem um vetor, temos que ter. Então, ó, nós temos um vetor, né? Vou colocar aqui. Temos esse vetorzinho aqui, um eixo. Então, pessoal, nós temos aqui fazer a decomposição do vetor. Então, se você tem aqui um vetor inclinado com um ângulo aqui tetra, então vamos chamar aqui vetor A. E aí você precisa fazer a decomposição dele aqui. Então nós vamos chamar esse vetor de AX. Então como é que vamos fazer essa decomposição? Observe aqui que tem um triângulo retângulo aqui, ó. Então, se eu quiser saber o AX, a gente vai precisar usar o cosseno. Por quê? Vamos lembrar, qual é o cosseno do ângulo? É cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, nós vamos ter, quem é o cateto adjacente? AX, quem é a hipotenusa? O A. Então, quem vai ser o nosso AX? Vai ser A vezes o cosseno do ângulo. Certo? Então, é só observar. Quando tiver o ângulo, se você quiser fazer a decomposição aqui, basta usar o cosseno, que vai ser exatamente a projeção. Se você quiser saber qual é a projeção na vertical aqui, aqui não tem o ângulo, né? Então, eu vou ter que usar o seno. Por que eu vou ter que usar o seno? Vamos ver. O que é o seno do ângulo? É o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, o que é o cateto oposto? É esse tamanho aqui, ó. Esse tamanho aqui corresponde ao AY. Vamos chamar aqui de AY. Dividido pela hipotenusa, que é o A. Então, quem vai ser o nosso AY? Vou colocar aqui AY. Vai ser o A vezes o seno do ângulo. Aqui, por exemplo, para vocês lembrarem o que é projeção, é lembrar aqui do relógio solar. O relógio solar ele vai dar a hora a partir da projeção da sombra. Então isso aqui nada mais é do que uma decomposição de vetor. Então vamos praticar aqui um exercício para a gente entender melhor. Um avião com velocidade de 200 metros por segundo,
nós vimos que velocidade é uma grandeza vetorial. Ele tem 30 graus de inclinação com relação à horizontal, conforme a figura. Determine as componentes no eixo X e no eixo Y. Ele te dá o seno e o cosseno. Então ele tem aqui um avião, ele está decolando, ele tem com inclinação aqui de 30 graus. Ele quer saber qual é a velocidade dele em relação a X e qual é a velocidade dele em relação a Y. Pessoal, para saber qual é o componente X, vamos chamar aqui de velocidade X, a gente já tem que fazer a decomposição aqui, ó. V de X. E fazer a decomposição no eixo Y, que é o VY. O vetor VY. E nada mais é do que um vetor. Então, para saber quem é o Vx, aqui, quando tem um ângulo aqui, ó, 30 graus, basta pegar o V e multiplicar pelo cosseno do ângulo. Simples assim. Quem é a velocidade V? É 200. E que é o cosseno de 30? O cosseno de 30 está aqui, ó, 0,866. Portanto, a decomposição de Vx é de 173,2 metros por segundo. E se eu quiser saber quem é a decomposição do Y, basta pegar o V e multiplicar pelo seno do ângulo. A velocidade é de 200. E aí você pega o seno do ângulo aqui, 0,500, né? Que é meio. Então, vai dar 100 metros por segundo. Simples assim. Então, pessoal, por hoje nós vamos encerrar. Dê uma olhadinha no livro texto de vocês. Estudem bem esse assunto que nós vamos ter que estudar bastante sobre ele. E até a nossa próxima aula. Não esqueça de comentar lá para registro de frequência e também não esqueça de fazer as atividades. É importante que você pratique isso e tire suas dúvidas nos fóruns. Até mais!